E aí, professor, tudo bom? Gravando o último vídeo aí pro nosso semestre, né, nosso P4. Eu tô sem o apoio que eu tava usando antes, né, o tripé. Então, vou segurar aqui com a mão mesmo. E vou responder aí, então, a questão da P4, né, que nessa foi uma questão só. Então, quais são as diferenças fundamentais com relação à cinemática, processo fundamental de remoção de material, geração de calor, qualidade de forma e dimensional atingível quando se compara os processos de retificação, brunimento, lapidação, EDM, que é remoção por descargas elétricas, né? Usinagem eletroquímica, microusinagem a laser, jateamento e burnishing. Começar primeiro pela retificação, né? Vou seguir a ordem que você colocou ali. Então, a retificadora, ela tem uma funcionalidade parecida com a do mandril, de melhorar, de formar a circularidade de uma peça, circularidade interna, né? Só que ela vai ter uma composição da ferramenta de corte que vai ter diferentes resultados de precisão do que teria um mandril, né? Então, no caso da retificação, a gente normalmente vai usar rebolos ou fitas também, né? Existem alguns casos com fitas, né? Que são acoplados ao material abrasivo e que, conforme o movimento de rotação, a gente vai causar a remoção do material a ser usinado, né? Então, com isso, com essa forma de corte que a gente vai ter usando os materiais abrasivos, a gente consegue obter uma melhor precisão que a gente tem com outros métodos de fabricação. Por exemplo, que a gente obteria em fazer uma circunferência interna com um processo de CNC, por exemplo. Então a gente consegue ter uma precisão melhor, né? Falando mais das características da retificadora, então a gente pode pensar sobre como funciona a ferramenta de corte, que é um material ligante que vai acoplar os grãos do material abrasivo. Essa seleção vai ser feita de acordo com a necessidade da ferramenta, do material que a gente vai cortar. No caso a gente vai precisar que ele seja sempre auto, autoafiador, né? Então a gente vai ter a estrutura do ligante ligada de tal forma que conforme a gente desgaste a ferramenta de corte, a gente vai craquelando, soltando pequenos pedacinhos do próprio rebolo para fazer com que ele sempre posicione a ferramenta não, o material abrasivo da melhor forma possível, de forma que a gente não comece a ter desgaste do material abrasivo e a gente comece a meio que cortar em cego a ferramenta o material que a gente está usinando. Então, por causa dessa consequência também, da forma como a gente está usinando, que vai ser a partir desse material abrasivo, a gente vai ter uma angulação de corte que é diferente do que a gente teria em, por exemplo, um torno ou no próprio mandril. Então, nesse novo processo, a gente vai acabar tendo, como consequência da maior parte dos grãos, do formato dos grãos, a gente vai ter cavacos que vão ter um ângulo de saída negativo. E como consequência a gente vai acabar aumentando muito a temperatura do material que a gente está usinando, né? Da peça que a gente está usinando. Então isso vão ter consequências químicas, não, químicas podem ter também por causa de reações com o meio, né? Mas vão ter principalmente consequências das características do material, né? Porque como a gente vai aumentar a temperatura, ele pode perder as características de deformação que eles têm em temperatura ambiente, é, a, as, as consequências que ele teria em temperatura ambiente, como da deformação plástica, da deformação elástica. Então isso vai causar algumas consequências que podem alterar a qualidade final do, da, 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 da peça que a gente quer obter, né? Da qualidade da peça que a gente quer obter. Dando uma olhada aqui, né? Porque é bastante coisa. Fica difícil lembrar de tudo que eu quero falar. Acho que é isso. Um outro ponto que é bom lembrar é que ele retira o material em forma de ranhuras, né? A gente vai fazendo pequenos arranhados no material que a gente está usinando e que quando é possível é bom utilizar líquidos lubrificantes por causa
do aumento de temperatura que a gente tem na peça, né? A gente vai ter uma precisão que vai ser dependente principalmente dos grãos, da forma como eles vão estar, do ligante, né, e dos grãos, e essa característica vai ser medida em mesh. Agora, falar do brunimento, ele é um processo parecido com a retificadora, inclusive tem aquela imagem bem interessante, né, que explica bem fácil as diferenças entre o brunimento, a retificadora e o mandril, né, que é aquela imagem que a gente vai ter o mandril como que é a ferramenta de corte, a retificadora e o brunimento. O brunimento ele vai ter algumas vantagens, principalmente quando a gente fala de precisão da peça que a gente quer obter. Ele consegue ser ainda mais preciso, ter produzir uma variação de superfície ainda menor do que a gente tem com a retificadora, né? E ele funciona da seguinte forma: a gente tem uma ferramenta que vão ter várias reguinhas do material ligante e que vai ter o material abrasivo. E aí, a partir disso, a gente estende essas reguinhas e elas vão girar e vão fazer com que entre em contato os grãos do material abrasivo com a superfície que a gente está usinando, né? E o movimento da ferramenta de brunimento ele é diferente do movimento da, da retificadora, né? Porque na retificadora a gente pode ter um movimento de translação e a gente vai ter normalmente de giro, né? De rotação. Já no brunimento, a gente também vai ter um movimento axial. Então a gente ainda, além de poder ter uma angulação de giro, a gente vai conseguir entrar e sair. E por causa disso, para a gente conseguir ter um padrão dos riscos, né? Da abrasão que a gente vai estar formando ali na superfície da peça, a gente vai ter como necessidade, para ter a melhor superfície possível, a gente vai ter como necessidade saber qual que vai ser a nossa velocidade de tangencial, nossa velocidade axial, e com isso a gente vai ter que formar uma velocidade de corte de forma que ele vai girando e ele vai formando riscos retos, para ele não formar arcos, para a gente conseguir ter uma padronização e melhorar ainda mais a superfície, né? Outra coisa que é interessante lembrar é que o, o brunimento, a forma como a gente vai encaixar as réguas contra a superfície, vão depender normalmente de dois mecanismos, né? Um que é o de posicionamento, onde a gente regula a posição da qual o mandril vai girar, e a de força. A de força a gente aplica uma força em cada régua e se a superfície devolver uma força maior do que aquela que a gente está aplicando, ele vai sofrer deformação, né? Então, principalmente quando a gente tem processos onde a gente precisa melhorar, por exemplo, a qualidade que foi produzida a partir do mandril, é interessante a gente usar primeiro o de posição para a gente conseguir retificar o, a característica da superfície, né? Para posteriormente a gente poder utilizar o mecanismo de força para a gente conseguir ter ainda mais uma melhor precisão ali na superfície que a gente tá usinando, né? Então, utilizar esses dois processos um em seguida de outro, a gente consegue otimizar a, a característica da superfície, né? Consegue ter uma superfície ali com ainda menos irregularidade, ainda mais lisa, né? E por causa dessa característica ele pode ser usado para vedação. Então a gente consegue ter uma precisão tão boa que a gente pode utilizar o metal, encaixar um no outro para fazer a própria vedação. E é por isso também que isso é utilizado em motores, né? A gente tem o exemplo do virabrequim e tem o exemplo dos cilindros também, que acabam precisando de uma precisão muito boa para ter um melhor aproveitamento, né? Da combustão. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. A capacidade dimensional é de 1 a 2 micrômetros e ele pode trabalhar com peças muito finas de 0,1 milímetro até peças de 800 milímetros e com 500 quilos. Então a gente consegue ter uma boa variedade ali do que a gente vai precisar trabalhar com ele.
brunimento acho que é isso mesmo. É bom lembrar também uma característica da linha de produção, né? Que quando a gente tem processos como o do brunimento ou como da retificadora, a gente acaba tendo o risco de caso a gente gere algum erro nesse processo de fabricação, caso a gente ali tenha um desvio que seja prejudicial para a peça, dentro do que a gente precisa de qualidade, a gente acaba tendo que descartar a peça toda, né? E isso acaba tendo um custo grande na linha de produção, porque aquela peça vai ter passado por todos os processos que ela tinha que passar, porque esse é um processo final, né? Um processo de acabamento, extremamente necessário, mas é o último processo que a peça vai sofrer, né? Passando agora para agora é lapidação. Na lapidação, a gente ainda tem processos parecidos com o do brunimento e com o da retificadora, só que a gente vai ter uma característica voltada principalmente para a finalidade. É, Como assim? A gente vai ter cenários em que a gente não consegue aplicar o brunimento ou a retificadora e que se torna interessante usar a lapidação. E ela vai ser muito importante também quando a gente precisa de rugosidades específicas. Então, uma característica super interessante do funcionamento dela pode ser a usinagem por ultrassom, né? Onde a gente vai ter um meio líquido, vai ter um material abrasivo e a gente vai ter a própria emissão de som fazendo com que o material abrasivo vibre naquele líquido e, e, e produza, né, usinagem. A gente acaba tendo remoção de material por causa da vibração do material abrasivo, né? Outro que é muito importante é o de lapidação de perfil, porque isso acaba tendo uma característica essencial quando a gente fala em prótese, né? Então a gente acaba tendo a necessidade de, para ter aproveitamento do organismo, a gente acaba tendo uma necessidade de ter uma rugosidade específica para ser mais próxima dos ossos, né? De acordo com a parte que a prótese vai ser inserida. Então a gente acaba tendo ali a necessidade de ter rugosidades específicas, né? Então, para a indústria biomédica, a lapidação acaba sendo essencial. Agora, falar do EDM, Electrical Discharge Machining. É um processo de eletroerosão. Ele foi inventado acidentalmente, né, com um estudo sobre a, a degradação do tungstênio. E com isso eles descobriram que dava para você conseguir fazer um método de usinagem para eletroerosão que era muito preciso, né? Então, uma das principais vantagens dele é a precisão. Outra vantagem dele, às vezes, é a praticidade, ou a praticidade do que você precisa produzir e o que você... a velocidade que você vai conseguir produzir e a precisão que você vai conseguir produzir aquilo. Então, de acordo com certos cenários industriais, acaba sendo muito mais interessante a gente utilizar o EDM do que a gente utilizar, por exemplo, uma máquina CNC. Então, de acordo com a precisão, com o metal que a gente vai precisar usinar, a gente acaba escolhendo EDM. Então, como assim? Que exemplo a gente tem? Por exemplo, se a gente tivesse que usinar um material de alto ponto de fusão ou um metal que fosse duro e que a gente acabasse tendo dificuldades de, de fabricar uma peça por causa da rigidez do material e do equipamento de usinagem que a gente tem, ou pela necessidade de aumentar a velocidade para não usar uma fresadora e utilizar e ter uma maior produção, né? Não ter que utilizar a fresadora, porque acaba necessitando de um operador o tempo todo ali. A gente acaba tendo cenários em que o EDM acaba sendo muito melhor no custo-benefício e no prazo de entrega, né? Então, nesse cenário, o que a gente acaba necessitando é que a facilidade de fabricar os eletrodos do EDM e a precisão que ele vai ter, como eu já falei, acaba sendo ali o grande destaque dele. Tá, então, sintetizar isso aí, né? Por exemplo, se a gente precisar fazer uma prensa, ao invés de a gente ter que ter a necessidade de ter uma máquina de CNC com alta precisão, ou um fresador que seja assim excepcional, a gente consegue produzir essa prensa a partir de uma única peça, né?
pode ser fabricada de cobre ou de grafite, acaba sendo muito mais barato e muito mais prático do que a gente teria na necessidade de fazer com cada CNC, né? Então, essa vantagem é o método como ele funciona, né? Porque ele vai produzir o negativo daquilo que a gente está utilizando. A gente teve o exemplo das moedas em aula. Outro exemplo seria de, por exemplo, usar uma pirâmide na ponta do eletrodo DDM e que ele chegaria ali e usinaria o formato da pirâmide, né? Como se fosse um encaixe. E eu estou tentando pensar no exemplo, assim, que pareça crucial, mas acho que o das formas é o melhor, assim. Conseguir fazer várias formas de uma forma bem mais rápida que se conseguiria do que com a CNC e ainda poder utilizar formas de um material muito mais duro, né? Por exemplo, tungstênio, titânio, que são materiais que têm um maior ponto de fusão e que têm é, vantagens. É, não seria um termo químico, né? Seriam vantagens de corrosão, né? Ao ambiente ou a determinadas circunstâncias, como o motor de alto desempenho, como utilizado em avião, foguete, essas coisas, acabaria sendo muito mais fácil fazer o processo de usinagem dependendo das necessidades da peça através do DDM. Se fosse uma peça fina, se fosse chapada, essas coisas. E ele funciona da seguinte maneira: a gente tem um líquido dielétrico, né? E a gente vai. Isso é de necessidade sempre de material ser usinado ser de metal, né? Então a gente vai ter o líquido ali dielétrico, a gente vai aproximar é, a ponta do eletrodo, né? Vai aproximar a ponta, não, vai aproximar o eletrodo e a gente vai soltar uma descarga elétrica bem alta. A gente vai ter até uma variação de tensão, que depois da descarga acaba tendo uma tensão maior, menor e uma corrente maior, né? Como o gráfico foi mostrado em aula. Mas aí a situação é a seguinte: a gente vai acabar criando uma vaporização do líquido dielétrico que vai formar uma pressão muito grande naquela área. A pressão chega a 200 atm, a temperatura pode chegar a 12 mil graus, e é como se fosse uma tempestade, né? Como se fosse um raio de uma tempestade. E naquele espaço específico, a gente vai ter uma agressão tão grande ali que a gente acaba usinando o material, né? E a gente consegue fazer isso muito, com uma precisão muito grande, né? Em espaços muito pequenos. A precisão dele chega a 5 micrômetros, né? E o interessante, né? É que a gente acaba tendo uma degradação do material ou por causa de, de sublimação, né? Dele passando do estado sólido para o estado gasoso direto, ou por fusão do material que vai acabar se degradando por causa do choque que vai ser todo esse cenário e depois o resfriamento que vai estar o líquido dielétrico, que vai se tornar eletrolítico, né, durante o processo do raio, e todo esse choque que vai ter, que vai fazer com que as moléculas ali naquela área elas se soltem, né? Isso vai ter algumas consequências, né? Como, por exemplo, esse material vai sair, ele vai ficar ali naquele meio, então a gente vai ter que acabar retirando ele o tempo todo. Ele vai acabar alterando, né? Intoxicando o líquido que a gente tá utilizando ali para fazer esse processo de usinagem. Inclusive tem até o exemplo, né, de terem usado um óleo como líquido dielétrico e depois, na falta de um lubrificante, utilizarem no processo de usinagem comum, né? Não lembro se foi um torno, não lembro qual processo que foi, mas que acabou sendo extremamente abrasivo por causa das partículas que tinha do material que foi usinado no EDM, né? Agora passar pro usinagem eletroquímica. Usinagem eletroquímica, a gente vai ter reações químicas com o material, né, que vai causar a remoção dele. Essa remoção pode ser porque ele fragiliza o material, pode ser porque ele corrói, faz o material ter uma reação química que transforma ele que faz ele se juntar com outro elemento químico, né, formar outro material, que é o caso que a gente tem com a oxidação, né, e eles vão ser caracterizados em três, né,
rebarbação termoquímica, rebarbação eletroquímica, remoção e o de corrosão ácida. Tá, explicando cada um, né? Corrosão ácida a gente vai ter ali a corrosão, normalmente a gente usa isso em vidro ou até em metal, para fazer coisas bem superficiais assim, né? Poder escrever, poder dar uma característica visual pro material diferente, podendo ser até trocar a cor de um metal por causa das reações químicas que vão acontecer na superfície, alterando a refração que ele vai ter, né? E outro exemplo que a gente vai ter, não, falando ainda da termoquímica, né? Falando da termoquímica, a gente normalmente tem reações de oxidação, rebarbação termoquímica, que a gente vai ter de oxidação, que professor, só para falar, eu tô olhando aqui pra minha mão, tá? Não tô pegando cola nem nada. A gente vai ter ali a rebarbação termoquímica, que ela vai ter como um aumento de temperatura muito grande, né? A temperatura pode variar de 2.500, 3.000 graus, e isso vai fazer com que acabe ocorrendo o processo de usinagem, né? De remoção. E aí nisso a gente acaba tendo uma funcionalidade muitas vezes da rebarbação, né? Tirar pequenas rebarbas, ou às vezes para outras funcionalidades que a gente vai ter ali diretamente na peça que a gente está fabricando, né? A próxima é microusinagem a laser. Então, é interessante lembrar que isso foi o que rendeu o Nobel do Einstein, né? E o processo que a gente vai ter é o seguinte, a gente vai ter um tubo com, com material que seja propenso, né, a sofrer poder ser agitado tanto por elétrons e que ele também produza fótons a partir dessa agitação, né? Que ele seja mais propenso a isso do que outros gases. E aí que a gente vai ter o seguinte, a gente vai começar, a gente vai começar, a gente vai começar, sai, a gente vai começar a agitar os átomos